sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Por favor, levanta a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos agora. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Se você puder dizer santo, santo é o Senhor, por favor diga santo, santo é o Senhor. Pai Todo-Poderoso, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque no Senhor não há sombra de variação. Portanto, Pai querido, nós invocamos a Tua presença agora, para que cada vida possa ser tocada por Ti, para que cada vida possa ser impactada pelo Senhor, envolvida pelo Senhor, pelo poder da Tua palavra. Que haja, Deus, o acréscimo da fé, o aumento da fé na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é: Senhor, ensina-nos a orar. Por favor, diga assim após mim: Senhor, ensina-nos a orar. Meus irmãos, os discípulos de Jesus, eles fizeram uma observação interessante. Nós estamos aqui na campanha chamada Casa de Oração. E os discípulos, eles observaram que João havia ensinado os seus discípulos a orar, a como falar com Deus. E eles pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Como é que a gente deve orar a Deus? Como é que nós devemos falar com Deus? Como é que nós devemos nos aproximar de Deus? Por favor, olhe para a pessoa que está do teu lado e pergunte para ela assim: você quer aprender a orar com Jesus? Se ela tiver algum tipo de reação, é porque ela quer. Ela quer? Vê aí para mim se ela quer. Quem quer aprender a orar com Jesus aqui? Quer aprender? O que acontece? Eu vou direto ao ponto. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: olha, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Por favor, diga assim comigo: para serem vistos pelos homens. Olha o que Jesus falou: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Primeiro, Jesus começou a explicar como não se deve orar. Então, como é que eu não devo orar? Presta atenção nisso. Jesus falou assim: olha, não sejas como os hipócritas. O que é uma hipocrisia? É alguém que manifesta ser uma pessoa na sua frente e pelas suas costas é outra pessoa. Isso é hipocrisia. Por quê? Porque se você colocar o seu coração numa coisa, tem que ser de verdade. Se você colocar os seus pés em alguma coisa, você tem que estar ali com verdade. Tudo que você for fazer diante de Deus tem que ser na verdade, tem que ser tudo transparente. Porque veja bem, o hipócrita é aquela pessoa que ora para receber algo, para ser visto pelos homens, não para ser visto por Deus. Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós já temos uma oração que dura muitos anos aqui na igreja. E a nossa irmã Zelina, ela é a dirigente dessa oração há muitos anos, não é isso, irmã? Agora veja bem, quantos anos, irmã? 31 anos. Não,
você glorificou, pô, só umas 3 pessoas. Vou falar de novo. Aqui nesta igreja do Evangelho Quadrangular de Anchieta, tem oração aqui há 31 anos. Amém, irmãos? Agora veja bem, a nossa irmã Zelina está aqui há 31 anos dirigindo essa oração. Imagina comigo, se eu vier a oração pensando assim, ó, eu vou lá porque eu quero que a irmã Zelina me veja, eu já perdi o meu tempo. Você está entendendo? Aí o pastor, ó, eu vou porque o pastor vai estar lá. Então, se o pastor me ver, ele vai achar que eu sou uma mulher de oração. O pastor vai achar que eu sou um homem de oração. Também já perdeu o sentido. Jesus, irmãos, ele não está proibindo você de orar em pé. Jesus não está proibindo você de orar ajoelhado, ou de orar na rua, ou de orar no templo, ou de orar em qualquer lugar. O que ele está dizendo aqui é que a sua oração tem que ter um objetivo: ela tem que atingir o céu, ela tem que atingir Deus. A oração, ela nunca pode ser feita para que alguém veja que você ora, para que alguém veja que você está orando, mas ela tem que ser feita para que Deus ouça a tua oração. Porque ele disse que os hipócritas, eles oravam para os homens, eles oravam, lógico que eles estavam falando com Deus, mas eles estavam falando com Deus na intenção de serem vistos pelos homens. Meus irmãos, aquelas pessoas que dizem assim: olha, gente, eu quero falar aqui para vocês hoje que eu vou estar subindo um monte e eu vou estar levando o seu nome. Pronto. Porque ele está falando isso para que os irmãos da igreja entendam assim: olha, como que este homem é poderoso, como que olha, não é para isso. Quem tem que fazer, ele sobe um monte e ora como Jesus fazia. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque tem gente que acha que aquela pessoa, ela é uma pessoa mais consagrada, mais separada, porque ela faz questão de divulgar dessa forma, ela faz questão de se colocar e dizer assim: ó, vocês precisam acreditar em mim. Por quê? Porque eu oro no monte. Mano, presta atenção no que eu vou te falar. Você pode orar no monte, você pode orar no vale, você pode orar dentro da igreja, você pode orar na rua, mas a sua oração, ela não pode servir de propaganda para ninguém. A sua oração não pode servir de propaganda para a igreja, não pode servir de propaganda para a sua família, não pode servir de propaganda para o pastor. A sua oração tem que ser ouvida por Deus. Se o objetivo da sua oração não for Deus, está errado. Se você subir o monte, porque não, eu tenho que subir o monte, porque os irmãos da igreja vão ficar impressionados comigo. Ah, eu vou para o vale porque os irmãos da igreja. Não, então não adianta. Por exemplo, alguém chega para você e fala assim: não, vamos orar. Se você for porque ela te convidou, você também não está indo corretamente. Você tem que ir, porque você diz: é verdade, eu sinto que eu preciso falar com Deus, eu sinto que eu preciso buscar a Deus. Ou você pode até deixar um amigo chateado, ou uma amiga chateada. Se você por acaso não quiser orar, você tem que ser franco e dizer: olha, eu não quero orar, porque a oração não é para o seu amigo, a oração é para Deus. Então, como eu não devo orar? Por favor, diga assim comigo: eu não devo orar para ser visto pelos homens. Nunca faça orações a Deus em função de pessoas. Ah, eu tenho que orar porque senão a minha esposa vai achar que eu estou fraco espiritualmente. Ah, eu tenho que orar porque senão a minha mãe vai achar que eu estou fraco. Ah, eu não faça isso. Ore porque você aprendeu a falar com Deus. Ore porque você quer estar pertinho de Deus. Ore porque você quer estar juntinho de Deus. Ore porque você quer ver a sua vida sendo transformada pelo poder de Deus. Ore porque Deus se alegra com a tua oração. Ore porque Deus está ouvindo. Eu vou repetir: Deus está ouvindo. Eu vou falar pela terceira vez: Deus está ouvindo. Eu vou falar pela quarta vez: Deus está ouvindo. É por isso que você tem que orar. Olha o que diz
falou. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou seja, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O que Jesus está falando? O que já falei anteriormente. Deus vê o escondido e o oculto. O que é oculto? É o que está no seu pensamento, é o que está dentro de você, é onde eu não posso acessar a sua lembrança, é onde eu não posso acessar quem você é. Então ele está dizendo para a pessoa entrar dentro de um quarto, para que ela não seja vista, para que ela não seja notada pelos homens. Irmãos, quem ora normalmente não é notado pelos homens. Quem tem uma vida de oração, ele não está orando para ser visto, mas ele está orando para Deus. Então, olha, presta atenção. Deus vê o oculto, Deus vê o secreto. Então, se o teu Pai, o nosso Pai que é Deus, está vendo o que está secreto, o que está oculto, e você está no íntimo do seu coração, no íntimo da sua alma, no íntimo da sua vida, orando, falando com Deus, consagrando a sua vida no altar de Deus, se prepare, porque a resposta virá para você. Uma grande imponência na voz quando elas estão com o microfone na mão, mas quando você tira o microfone da mão dela, a oração dela é inaudível, ninguém escuta. Mas existem pessoas que, tendo o microfone ou não tendo o microfone, elas derramam a sua alma diante de Deus, e elas choram, e elas buscam, e elas choram se precisar chorar, e elas buscam se precisar buscar. O que eu estou falando para você é que a sua oração ela tem que ter um endereço, a sua oração ela tem que ter um objetivo, porque para você colocar carta no correio, você só pode colocar se tiver endereço, se tiver destino, se tiver um lugar para chegar. A mesma coisa a oração, você só pode orar se ela tiver escrito o endereço do céu, o endereço de Deus, aonde a sua oração vai chegar. Volta, porque não terá assim a carta, ela bate e volta. Tem muitas pessoas que têm dito isso: pastor, parece que as minhas orações não são ouvidas, parece que as minhas orações, parece que Deus não está me ouvindo. Por quê? Porque as orações, elas têm um foco na terra. Toda oração que tem um foco na terra, toda oração que não é verdadeira, com aquilo que está oculto, com aquilo que está no seu pensamento, com aquilo que está dentro de você, esta oração ela é vazia, esta oração não tem endereço. Então, para a oração atingir o objetivo, é preciso ser uma oração que seja do oculto, do escondido do coração. E quando você fala, você está falando de uma verdade de dentro de você. Se não for verdade, não é oração. Porque o pastor pode orar, a irmã Celina pode orar, as irmãs de oração da igreja podem orar, mas se você não orar, então você não vai ter comunhão com Deus, então você não vai ter relacionamento com Deus, então você não vai ter vida com Deus. Irmão, preste atenção numa coisa: quando uma pessoa está sozinha, dificilmente ela fica histérica, dificilmente. Ela está sozinha, ela dobra o joelho, ela ora em pé, ou ela ora sentada, mas ela vai ter uma oração coerente. Presta atenção no que eu vou te falar. E, o objetivo desta campanha é conduzir você à oração individual, não é trazer você para uma oração coletiva, porque eu vejo que tem muitas pessoas que aí eles falam que quando junta todo mundo a brasa pega mais. Amém, pode até pegar mais, mas a brasa que pega junto tem que pegar sozinho também, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele não pode ser apagado dos corações. Ele diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Então, se você está orando em casa, quando você chegar na igreja, você vai orar. Se você for para o ônibus, você vai fazer igual a irmã Creuza falou aqui, vai orar no ônibus. Se você
prática de vida. A oração é um oculto escondido. Mas tem muitas pessoas que não entendem dessa forma. Ele só consegue orar se tiver um grupo de oração da igreja. Ele só consegue orar se o pastor estiver dirigindo a oração. Ele só consegue buscar se tiver alguém na frente. Mas deixa eu te falar uma coisa: você precisa aprender a orar quando não tiver ninguém. Você precisa aprender a orar sem pastor. Você precisa aprender a orar sem a irmã Angelina dirigindo a oração. Você precisa aprender a orar você em Deus, porque a tua oração tem um endereço que é o céu. Então a tua oração tem que ser oculto. Bom, vocês estão me vendo aqui, mas eu posso orar no oculto aqui, pregando para vocês, porque Deus conhece o teu pensamento. Você pode orar no oculto aí agora, onde você está. Você pode orar no oculto, porque Deus conhece o seu pensamento. Deus sabe o que se passa dentro de você. O que você precisa fazer? Você precisa dirigir o seu pensamento a Deus. Você precisa pensar em Deus. Você precisa falar com Deus no seu pensamento. É assim que Deus quer agir na minha e na sua vida. É assim que Deus quer agir na vida da igreja. Quando você for orar, entra no oculto, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca a face do teu Deus. Fecha a porta, porque, irmão, a oração é intimidade. Quando o casal ele vai dormir, ele fecha a porta do quarto, porque o quarto do casal, a cama do casal, o quarto do casal é a intimidade do casal. Então a porta é fechada, porque ali está o casal. Quem é o casal que eu estou falando? É você e Deus. Eu vou falar pela segunda vez: o casal é você e Deus. Não, eu vou falar pela terceira vez: o casal é você e Deus. Eu vou falar pela quarta vez: o casal é você e Deus. Feche a porta do seu quarto e tenha intimidade com Deus. Eu já fui em igrejas onde as pessoas gostam de fazer parte de oração. Às vezes sai alguém do meio, puxa a pessoa e começa a sacudir a pessoa e vai induzindo a pessoa a um balanço. Se a pessoa quiser balançar, ela balança. Se ela não quiser, ela balança do mesmo jeito, porque a pessoa vai sacudindo a mão assim, ó, e vai balançando. Você balança, você vai estar balançando, aí você vai balançando. Agora, o que Jesus falou é o seguinte: presta atenção no que eu vou te falar. Fecha a porta do seu quarto, entra no quarto, entra no secreto, entra no segredo e pega nos braços de Deus. E Deus pega nos seus braços. O seu parceiro da oração é Deus. Quem tem namorado aqui na igreja, levante a mão. Namorado, quem está namorando, tem namorado, levante a mão. Ou noiva, ou namorada, tudo. Quem tem? Levante a mão para eu ver. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4. Quem está casado aí não namora mais, né? Namora ainda. Então todo mundo levante a mão. Quem tem um namorado, uma namorada, quem é casado? Tem. Levante aí, deixa eu ver. Olhem aqui para mim agora. O que acontece quando o casal está namorando? Ele gosta de ter uma terceira pessoa no meio? Não. Olha, já responderam pentecostal hoje. Não. É sim, não. Por quê? Porque aquela é a hora do namoro. Agora, coisa boa é quando, por exemplo, o rapaz vai namorar e a moça tem um irmãozinho. Irmãos, é uma maravilha. Por quê? O irmãozinho é uma bênção, porque ele sempre tem um assunto, uma conversa, uma história, ele sempre aparece. Isso é uma bênção, irmão, não é assim? Então, presta atenção no que eu vou te falar. Você já parou para pensar que às vezes nós somos esse irmãozinho que entra no meio do casal e senta no meio e fala: oi. Eu estava te esperando, eu sabia que você ia vir. E bota um controle de videogame na mão do seu namorado, irmão, e fala: agora nós vamos jogar. Entendeu como é que funciona? Quantas vezes nós somos esse irmãozinho que pegamos na mão e
que entramos no meio do relacionamento da pessoa com Jesus. Quantas vezes nós fizemos isso? A pessoa está querendo orar, ela está querendo buscar, ela está querendo ter intimidade, a gente entra e abraça ela e fala: vem cá, dá uma gravata no irmão. Aí vai. Quantas vezes nós fizemos isso? E muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que nós estamos passando alguma coisa. Presta atenção. Durante toda a minha vida com Deus, eu procurei entender o que Jesus ensinou. A oração é um ato íntimo entre você e o Deus Todo-Poderoso. É entre você e Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você não conseguir conhecer a Deus na intimidade da oração, na intimidade do diálogo, na porta fechada, no oculto, no íntimo, na revelação de quem você é, você nunca vai conseguir entender os mistérios de Deus na sua vida. Mas se você abrir o seu coração e entender que você está num ato de intimidade, num ato onde você abre o seu coração e o Senhor da glória abre o coração dele e você se torna uma pessoa dentro daquele quarto, você vai sentindo a presença de Deus. Quando você estiver com Deus na intimidade. Assim, irmã, como você se lembra muito bem daquele pentelinho que aparecia ou que aparece e que chega no meio e estraga tudo que você planejou, não por querer, mas não, é o irmãozinho do seu coração, é o irmãozinho que você cuidou dele, deu uma matéria para ele, mas ele quer o seu bem, mas naquele momento ele te atrapalha. Ninguém quer o seu mal. Nós não queremos o mal um do outro. Não é isso. Não quer dizer que o irmão não quer que você ore, que a irmã não quer que você ore. Mas é por isso, meus irmãos, que eu entreguei esse tapetinho para você dobrar o seu joelho e entender. Agora, dá licença, irmão. Deixa eu falar com ele. Agora é o meu namoro. É a hora de namorar. É a hora da intimidade. É a hora do meu encontro com quem está entendendo a palavra de Deus essa noite. Deus está chamando você para um ato que é o ato da oração. É muito pessoal. Mas veja, meus irmãos, que ao longo dos anos nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que a oração precisa ter um intermediário. E na verdade ela não precisa. A palavra de Deus diz: orar uns pelos outros. Sim, nós temos que orar uns pelos outros. Não é pecado, não é errado. Mas se eu vir aqui, se eu orar por você, mas primeiro eu tenho que ter tido a minha intimidade com Deus para depois eu orar por você. Quem está entendendo isso? Você está entendendo? As coisas têm que começar lá atrás. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Para você poder estar diante de Deus, você tem que começar a ter um relacionamento com Deus através da oração, através do diálogo, através da conversa, através da sua vida de intimidade com Deus. E ele diz aqui o outro conselho que ele fala: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedir. Antes de eu falar, Deus já sabe. Por favor, diga para 4 pessoas assim: Deus já sabe o que você vai dizer. Deus já sabe o que você vai dizer em primeira pessoa. Deus já sabe o que você vai dizer em segunda pessoa. Deus já sabe o que você vai dizer em terceira pessoa. Deus já sabe o que você vai dizer em quarta pessoa. Igreja, Deus já sabe tudo o que você vai dizer. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: isso me impede de dizer? Irmãos, às vezes eu vou falar alguma coisa, a minha esposa fala assim: eu já sei o que você vai falar. Eu nem falei, eu já sei. Mas eu glorifico a Deus porque Deus não é homem, nem mulher. Ele já sabe o que eu vou falar, mas ele fala: pode falar, meu filho, eu vou ouvir. Você está entendendo isso? Deus já sabe, mas isso não nos impede de falar, porque Deus ele está pronto a nos ouvir, apesar de ele já saber. E olha o que ele diz aqui: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Irmãos, é a mesma coisa que eu acabei de citar o exemplo aqui. A esposa começa a conhecer tanto o marido, que quando ele vai falar alguma coisa, às vezes ela já sabe. Quantas vezes, irmão, você já conversou lá com o seu avô, com a sua avó, que quando
ouviu 34 vezes no ano de 2013 e já ouviu 14 no ano de 2014. Por quê? A mesma história. Tem pessoas que gostam de repetir a mesma história, contar a mesma coisa. O que o Senhor está falando aqui? Por exemplo, se eu for falar assim: Pai, eu preciso de Ti. 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 O que acontece quando você chama sua mãe? Você chama uma vez: mãe! Silêncio. Mãe! Mãe! O que a sua mãe faz? O que ela responde? Hã? Já ouvi! O que foi? Você está entendendo isso? Pensa na sua relação com a sua mãe, com a sua esposa, com os seus filhos. Quando você chama uma pessoa, como uma pessoa está te chamando toda hora. O que a Bíblia está dizendo aqui? Você tem que falar para Deus de uma forma constante. Você tem que conversar como eu estou conversando com você, como você conversa comigo. E você vai dizendo: Deus, muito obrigado por este dia que o Senhor me deu. Como a irmã Creuza falou, obrigado pelo livramento do ônibus. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por tudo que nós estamos vivendo aqui nesta noite. O nome de Deus está agradecendo a Deus que o Botafogo venceu. Obrigado, Deus. O Botafogo venceu. Senhor. Aí você vai ter os seus motivos para orar. E você vai agradecer. E você vai falando com Deus. Então, meus irmãos, a oração, o Senhor Jesus está nos ensinando, é como um diálogo. Você vai falando com Deus e Deus vai ouvindo aquilo que você está falando. Deus é o seu melhor amigo. Deus é o seu melhor amigo. A oração que nós estamos vendo aqui é coisa de intimidade, é coisa de conversa, é um papo que você tem, é uma conversa que você tem, é um momento que você tem com Deus. Então, meu irmão, o Senhor está nos dizendo assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Pessoas que vêm para falar comigo. É isso que Deus falou. Eu quero que as pessoas venham para me dar atenção. Eu quero que as pessoas venham para falar, para conversar, para dialogar comigo. Você pode ter um diálogo aberto com Deus. Você pode ter uma conversa direta com Deus. Os discípulos me perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Quantos querem continuar aprendendo com Jesus a orar? Os homens podem até nos ensinar diferente, mas nós estamos aprendendo o que está aqui, escrito na palavra. Aí Jesus falou: portanto, vós orareis assim. Por favor, diga assim comigo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está dando um modelo de oração para os discípulos. Primeiro, você glorifica a Deus. Quem entendeu isso? Eu vou repetir: primeiro você glorifica a Deus. Santificado seja o teu nome. Depois que você glorificar e exaltar a Deus, ele diz aqui: venha o teu reino. Qual que é o reino de Deus? Que eu já preguei várias vezes para vocês. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é comida nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. Você está entendendo? Jesus Cristo falou assim: ninguém dirá, o reino de Deus está aqui, ele ali. Porque ele disse assim: o reino de Deus está no meio de vós. Ele não veio com aparência visível. Então o que você tem que pedir? Você tem que pedir as coisas espirituais. Olha o que Jesus está ensinando. Primeiro você glorifica, primeiro você exalta, e em segundo lugar você diz: venha o teu reino. Começa a pedir as coisas espirituais, que o reino de Deus venha, que o reino de Deus venha, que a vontade de Deus prevaleça, porque ele me ensina a orar dizendo assim: olha, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Alguém tem dúvida que no céu a vontade de Deus é feita? Não, no céu a vontade de Deus é feita. Deus fala: vai, os anjos vão. Deus fala: vem, os anjos vêm. Lá no céu não tem problema de desobediência, porque quem desobedeceu já não está
foi a terça parte dos anjos que abandonaram a presença de Deus. Você quer abandonar a presença de Deus, irmão? Quem quer permanecer na presença de Deus? Então, por favor, diga assim comigo: a unidade que existe no céu tem que haver na terra. Olha o que ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Toda oração, ela não tem o aspecto presunçoso de encostar Deus na parede, de dizer para Deus que tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do jeito do reino dele, tem que ser do jeito da vontade dele. Quem está entendendo isso? Reino dele, vontade dele, querer dele. É por isso, irmão, que na igreja nós temos que nos submeter àquilo que o Senhor nos ensina. É por isso que é diferente a forma de servirmos a Deus, porque na oração que Jesus nos ensinou, ele disse isso: vamos pedir primeiro o reino de Deus, primeiro a vontade de Deus, para depois chegar na nossa vontade. Quem quer que a vontade de Deus aconteça? Quem quer? Quem quer a vontade de Deus? Quer mesmo? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele falou: a nossa Ferrari de cada dia dá-nos hoje. Foi isso, igreja? A nossa casa na praia a cada dia dá-nos hoje. Foi isso, igreja? Foi isso? O nosso carro zero a cada dia dá-nos hoje. Foi isso? Foi ou não foi, irmãos? O que Jesus nos ensinou a pedir? O pão nosso, o alimento, o sustento. Não fui eu que ensinei isso, não. É Jesus que ensinou. O que nós temos que pedir ao Senhor? O nosso sustento. Você tem que pedir o seu sustento. Você pode pedir o que você quiser? Claro que você pode. Pastor, eu quero pedir um Porsche. Peça. Pastor, eu quero pedir uma Mercedes. Peça. Pastor, eu quero pedir um helicóptero. Agora pode pedir? Pode. Agora, lembra quando você era criança, o que você pedia? Mãe, eu quero a lua. Me dá a lua. A criança pede, irmão. Nós podemos pedir. Agora, uma coisa é o seguinte: eu vou pedir. Agora, meu pai vai dar se ele quiser. Pedir não é pecado. Agora, é igual se você pede para o seu pai e para a sua mãe. Ou quando você pedir, você vai pedir e o seu pai vai dar se ele quiser. A sua mãe te dá se ela quiser. Então, diante de Deus, eu quero primeiro o reino, eu quero primeiro a vontade de Deus. Eu tenho que pedir o pão, porque Deus está dizendo que Ele vai nos dar o sustento diário. E o que for a mais disso, Deus pode me dar? Pode. Mas agora eu tenho que ter consciência de que Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele é Deus e eu sou humano. Eu peço, eu gosto de pedir. Eu incentivo os irmãos a pedir. Só que eu entendo que uma coisa é pedir, outra coisa é receber. E eu não fico revoltado com Deus se eu não receber aquilo que eu pedi. E eu não faço uma macumba gospel ou birra gospel, dizendo: Deus, nada disso. Eu falo: Senhor, a minha necessidade está aqui nas suas mãos. Você está entendendo a palavra de Deus, irmãos? Porque se você não tiver entendimento, a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. As pessoas acham que Deus é uma espécie de mágico, que tem que fazer as coisas acontecerem de qualquer maneira. Não, Deus vai olhar se aquilo que você está pedindo, você deve ou não receber, porque Ele é o Pai, você é o Filho. Ele é o Pai, você é o Filho. É nesse entendimento, irmãos, que nós oramos, no entendimento que Jesus nos ensinou. Porque o que tem que prevalecer é o reino de Deus. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus. O que tem que prevalecer é o querer de Deus. Porque João disse que eu diminua
para que Jesus possa crescer. Tem que ser assim. E aí ele diz aqui, ó: perdoa-nos as nossas dívidas. Dívida é uma coisa difícil de perdoar. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está dizendo assim: você pode confessar os seus pecados a Deus. Você pode colocar todos os seus erros, as suas falhas, a sua desobediência à palavra diante de Deus. Pode. Você ora pedindo perdão, mas para pedir perdão ao Pai, você tem que perdoar quem está perto de você. Você está entendendo isso? Porque a oração do perdão, a oração da transformação, ela está condicionada ao que a Bíblia está dizendo aqui. Assim como nós perdoamos. Por que a Bíblia fala dívida? Porque dívida é duro de perdoar. A dívida dói, porque você tirou um dinheiro seu, emprestou para alguém e aquela pessoa não te pagou. Aquela pessoa deixou o seu nome ser protestado. Aquela pessoa fez, e aquilo te magoou, aquilo te deixou entristecido, e isso é que está doendo dentro de você. É uma dívida, é algo que te machucou, é algo que foi arrancado de você. Então ele está dizendo assim: Pai, perdoa todas as minhas dívidas, todos os meus pecados, assim como eu perdoo quem peca contra mim, quem erra contra mim. Você está entendendo a oração que tem que ser feita por todos nós? Uma oração de pedido de perdão, uma oração de confissão. E ele diz mais aqui: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Você pode pedir livramento para você. Você pode pedir livramento para os seus filhos, para os seus pais. Você pode pedir um livramento para a sua vida, porque Jesus nos ensinou a orar pedindo livramento do mal, livramento das tentações, livramento das ciladas do diabo, livramento de tudo aquilo que nos tira da comunhão com Deus, livramento de tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Esta é a oração que Jesus nos ensinou. Os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus vem e nos ensina a orar. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que nós estamos orando com insistência da maneira correta? Ou será que nós estamos orando com insistência da maneira errada? Hoje você pode refletir diante do altar de Deus. Hoje você pode dobrar o seu joelho na presença de Deus e orar como Jesus nos ensinou. Levanta a tua mão direita. Fecha os teus olhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Amém. Esta oração é um modelo. Não quer dizer que essa é uma oração que ela tem que ficar sendo repetida toda hora. Você pode repetir? Pode. Você pode repetir essa oração 1000 vezes? Pode. Mas eu quero que você entenda o sentido desta oração. Glorifique a Deus. Sempre exalte a Deus nas suas orações. Sempre peça o reino dos céus na sua vida. Sempre dê honras e glórias a Deus. Sempre peça livramento. Sempre peça as coisas do dia a dia que você precisa. Pastor, está faltando pó na minha casa, peça que o Senhor vai prover. Pastor, está faltando açúcar, peça que Deus vai prover. Pastor, está faltando mantimento, pão, peça que Deus vai prover, porque Jesus nos ensinou a orar pedindo a provisão. Deus é Deus de providência. Ora, peça a Deus. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho, irmã. Existe um Deus que vela pelo seu dia a dia, cuida de você. Você pode a qualquer momento da sua dificuldade, você pode a qualquer momento da sua deficiência, da sua falta de solução, lá na cozinha da sua casa,
seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Você pode ir glorificando a Deus e Deus vai operando maravilhas. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou não? Você está entendendo isso? E você falando com Deus de tudo que você precisa, de todas as suas debilidades, necessidades, mas como um filho pede ao Pai, como um servo pede ao seu Senhor. Ele é o Senhor, eu sou o servo, Ele é o Pai, eu sou o filho. Ele é o Senhor, eu sou o servo, Ele é o Pai, eu sou o filho. Ele é o Senhor, eu sou o servo, Ele é o Pai, eu sou o filho. Ele é o Senhor, eu sou o servo, Ele é o Pai, eu sou o filho. É nessa condição que eu me prostro. É nessa condição que eu me coloco como filho, como alguém que fala e Deus ouve, e Deus escuta, e Deus entende o que eu estou falando. Eu não preciso de tradutor, eu não preciso de ninguém, nenhum intermediário, eu não preciso que ninguém ore por mim. Eu mesmo posso orar, eu mesmo posso falar, e eu mesmo posso ter a resposta de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é essencial. Isso é algo de Deus na sua vida. Isso é algo para você. Isso é um presente que Deus nos deu. Deus falou, Deus abriu e Deus disse: eu tenho uma linha direta com você, pode ligar para mim. Às vezes eu vejo, irmãos, lá no gabinete do vereador Rogerinho, onde eu estou trabalhando, que é assim, irmãos. As pessoas vão lá e elas querem falar com o vereador. Quando alguém fala assim: não, mas o chefe de gabinete está aí, eu falo assim: não, mas o vereador? Que hora que o vereador vai chegar? O que eles querem falar é com o vereador. Por mais que os assessores que trabalham resolvem, mas eles não querem. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Você não precisa, eu sou assessor. E Ele é o Senhor. Você não precisa do assessor para falar com Ele. Você pode passar por mim direto e chegar nele. Ele diz: vinde a mim todos. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não precisa passar por ninguém. Você pode ir direto a Deus. Você fala direto com Ele. Você fica próximo dele. Eu vejo, você, que tem algumas pessoas, quando elas querem falar comigo, algumas pessoas, elas falam com outra pessoa e falam assim: isso o pastor pode falar comigo. Eu acho incrível isso. Porque assim, tem pessoas que eles acham assim: meu Deus, né, às vezes o pastor pode não querer falar comigo. Mas irmãos, com Deus não é assim. Deus sempre quer falar com você. Deus sempre quer te ouvir. Como é que se chama essa campanha, igreja? Está escrito aí, como é que chama essa campanha? Mas esta casa, corpo, esta casa, coração, ela tem que virar uma casa de oração. A sua vida tem que ser casa de oração. Você precisa buscar a Deus. Então hoje nós aprendemos a orar com Jesus. Se você vai praticar, eu não sei. Se você vai buscar, eu não sei. Aqui na igreja tem oração, nós vamos orar agora, todo mundo ora junto aqui na igreja, ora. Mas se você não orar sozinho, essa oração sozinha aqui, ela vai ficar manca assim, você vai ficar mansa. Porque você precisa completar com a sua oração. Você precisa completar com a sua intimidade, com o seu momento com Deus, sem mim, sem nenhum de nós. Então, neste momento, eu gostaria de convidar você a ficar em pé, se você puder. Quantos trouxeram, meus irmãos, o tapetinho da oração? Por favor, pegue agora, se você trouxe. Louvado seja Deus. Eu coloquei o meu aqui dentro. Pegue esse tapetinho agora e nós estaremos aqui buscando a presença de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não tem? Você não tem esse tapetinho aqui? Tem alguém que não tem? Por favor, levante a sua mão se você não tem. Os diáconos estarão entregando um para você agora. Isso. Quem não tem vai receber agora, meus irmãos. Se você puder, você vai pegar esse tapetinho e você vai dobrar o seu joelho em cima dele e nós vamos ter um período de oração.
Se você esqueceu o seu em casa, você vai ajoelhar no chão mesmo e nós vamos buscar a presença de Deus. Se você não puder ajoelhar por alguma razão, você pode ficar sentado mesmo em pé. Segura esse tapete na sua mão. Se você puder ajoelhar comigo agora, você vai ajoelhar na presença de Deus. E nós vamos buscar juntos a face do Senhor. Se você puder, ajoelhar agora e você vai praticar esta oração. Você vai orar a Deus assim como nós já falamos e já nos acertamos para a glória de Deus. Louvado seja Deus.